Muito bom dia para você que está começando o seu, não só a sua quinta-feira, mas que está começando o seu 2026 aqui comigo hoje, dia 1º de janeiro. A gente está começando o ano com tudo. Que você tenha tido, espero que você tenha tido uma excelente noite de Réveillon, uma excelente virada de ano e que 2026 possa ser um ano de muito sucesso, de muitas conquistas e, claro, também para o nosso Fluminense. Muito bom dia, chegando para trazer para vocês as primeiras informações do ano, dá para falar assim, né? As primeiras do ano do Fluminense que está movimentando o mercado de transferências. Ontem mesmo, noite de Réveillon, né? Poucas horas antes do Réveillon, notícias e informações saindo e a gente vai trazer para vocês aqui. Tem essa de descanso não, você que está aí descansando, geralmente dia 1º, é um dia, aquele dia, né, da ressaca para a galera que sai e curte mais. Para você que está só viajando com a família, está na tranquilidade, na paz do seu lar, nem tanto, mas a galera que é mais do agito, hoje curte aquela ressaca, é dia de não fazer absolutamente nada, até por isso você pode pegar aí o seu celular, na sua televisão, aonde você estiver, você pode acompanhar as notícias do Fluminense. No dia 1º de janeiro, eu não vou te deixar na mão, porque temos muitas coisas para atualizar. Então você já pode chegar e dar o seu primeiro like do ano, tá? Agora é tudo primeiro. O primeiro like do ano, o primeiro comentário, né, o primeiro compartilhamento, o primeiro elogio, a primeira crítica, tudo agora é a primeira vez nesse ano de 2026. Então sinta-se à vontade e vem comigo e bora falar de Fluminense. Muito bem, seguinte, eu ontem ainda estava já aqui como estou 4 horas na frente, né, o Réveillon chegou para mim antes do que para vocês que estão aí no Brasil. E aí, enfim, já estava naquela agitação, na correria, e vi aqui que surgiu a informação, publicada lá pelos amigos do GE, do interesse do Fluminense no atacante Savarino, do Botafogo, jogador que teve destaque aqui no Brasil no Atlético Mineiro, pelo próprio Botafogo, campeão, enfim, cara importantíssimo nos títulos que o Botafogo conquistou no ano passado. A gente sabe que o Fluminense teve uma negociação que acabou não dando certo com o Botafogo em relação ao Marlon Freitas, que por muito pouco também não envolveu o Wallace Davi, e agora surge esse interesse no Savarino. E de fato confirmei que realmente houve essa procura, essa consulta, né? Essa sondagem, não tem proposta ainda, vale ressaltar isso. Não tem proposta do Fluminense pelo Savarino, mas tem uma sondagem que foi feita para buscar atender a um desejo do Zubeldia, que é ter um ponta construtor, um meia que seja capaz de atuar também pelas pontas. E o Savarino é muito isso, né? O Savarino foi muito isso no Botafogo ano passado. Não foi a primeira procura, não foi o plano A do Fluminense para essa posição. Houve outras consultas, mas é um jogador que desperta sim um interesse que agrada ao Zubeldia, e o Fluminense vai talvez tentar viabilizar o negócio. Aí se vai envolver o Wallace Davi ou não sei, mas a gente sabe que o Botafogo tem interesse no jogador, no jovem do Fluminense. Está precisando negociar atletas porque sofreu o transfer ban agora, se bem que com o transfer ban a ideia deveria ser a oposta, né? Segurar os atletas que tem. Mas o texto está todo enrolado lá com o processo lá envolvendo a SAF do Botafogo, enfim, a empresa dele lá nos Estados Unidos, está dando uma confusão absurda, a Eagle está devendo, tem que pagar, enfim, a coisa está feia pro lado deles, essa que é a verdade. E estão perdendo muitos jogadores. Savarino é importante. Teve um ano difícil, tá? Um ano com muitas lesões, 48 partidas, foi criticado pela torcida do Botafogo, muita gente acha que é ídolo e gente falando que não é ídolo. Não foi um ano bom do Savarino. Isso aí eu acho que é fato. Não tem muito como debater. Os números também falam isso. Mas o 2025 dele foram 14 gols, se eu não me engano, 12 assistências. Como eu disse, foi um cara extremamente importante para as conquistas do Botafogo. É um atleta que tem qualidade. Pelas informações que se tem, pelo que já publicou, ele quer continuar aqui no Rio de Janeiro, não quer sair, a família está adaptada aqui. Corinthians, Grêmio, São Paulo, todos esses times procuraram também o Savarino tentando a contratação, mas até agora não conseguiram. Então, para ele, seria bom continuar no Rio de Janeiro.
e o Fluminense, obviamente, seria muito viável. Então, veja bem, não tem ainda uma proposta, não tem nada certo, mas é uma negociação que eu acho que tem um grande potencial de acontecer. A gente vai seguir aqui apurando, trazendo mais detalhes, saber se o Fluminense realmente pretende fazer essa proposta, mas acho que é uma grande chance, acho que tem uma grande chance de acontecer e acho um movimento interessante, cara. Acho o Savarino um bom jogador, foi um ano difícil no Botafogo, talvez por N motivos não foi bem, o Ancelotinho lá tirava o Savarino na maioria dos jogos. Eu acho que é um atleta que tem condições de chegar e de agregar características importantes ao grupo. Não é barato, não imagino que seja barato, mas é um jogador que pode render bastante ainda, eu acho, tá? Dependendo das outras opções que o Fluminense tem, pode ser interessante. Então é isso, o Fluminense sondou o Savarino e pode vir uma proposta muito em breve agora. Aí condições de negócio, vai envolver o Wallace Davi, aí eu vou ficar muito com o pé atrás em relação a isso. A gente não tem os valores ainda de uma possível proposta. Se for envolver ele, o que de dinheiro vai rolar para lá e para cá nessa brincadeira, isso pode mudar bastante a nossa percepção. Mas vamos com calma, devagar, porque ainda, como não temos nada formalizado, não adianta a gente também ficar imaginando aqui um monte de cenário, né? Mais uma vez, Rubem Lescano foi especulado no Paraguai. Veículos lá do Paraguai, jornalistas do Paraguai, afirmando que ele estava fechado já com o Cerro Porteño, que iria para lá através de um empréstimo. E aí a gente foi apurar aqui e o que ouvimos foi que não tem nada acertado e, na verdade, o Fluminense ele deseja, isso também foi publicado lá se não me engano foi pelo Giba Pérez lá no GE, ele deseja recuperar o investimento que foi feito no Lescano, cerca de 29 milhões de reais por 50% dos direitos dele. Só assim o Fluminense negociaria. Lá ele é tratado como uma contratação de peso, o garoto que arrebentou, jogava muito lá, e os caras não entendem por que não deu certo aqui no Brasil, porque ele não teve oportunidades aqui no Brasil, pela repercussão, vendo lá os jornalistas falarem, repercutirem por lá, ninguém entendia porque o Lescano não deu certo aqui, não teve sequência, porque ele saiu de lá com uma grande promessa no futebol paraguaio. Então, o que a gente tem de informação no momento é que não há nada certo. O GE falou com o empresário do Lescano e ele disse que o jogador deseja permanecer aqui no Rio, que não quer voltar para o Paraguai. E, de fato, seria para mim um retrocesso, um grande retrocesso na carreira do Lescano, voltar para o futebol paraguaio. É um movimento que para mim não faz o menor sentido. Se tiver que sair do Fluminense emprestado, que vá para um time aqui da Série A, vai disputar uma Série A. Eu acho que é um jogador que pode fazer parte de um grupo da Série A, pode fazer talvez parte de um grupo da Série B. Então acho que ele tem totais condições de fazer isso. Agora, voltar para o futebol paraguaio nesse momento não faz o menor sentido, pensando aqui em termos de carreira, de projeção que ele pode ter, pelo menos disputando aqui campeonatos importantes por clubes grandes aqui do futebol brasileiro, né? Então, enfim, não tem nada certo por enquanto. É um jogador que não foi aproveitado por nenhum treinador, de fato, aproveitado de fato, chance de fato, por nenhum treinador aqui no Fluminense. O Zubedinho chegou e também não deu a chance que se imaginava que ele fosse ter. E agora o cenário que eu vejo é realmente ele sendo negociado em algum momento, a não ser que o Zubedinho chegue e fale: você vai ter chance, vai ter oportunidade, vamos ficar com você aqui mais um pouco. Por enquanto, não há confirmação nem sinalização disso. Por isso eu estou dizendo que o Lescano vai acabar sendo negociado de um jeito ou de outro. Se for por empréstimo, seria aqui para o futebol brasileiro. Não acho que o Fluminense vai emprestar para o futebol paraguaio. Se for para o futebol paraguaio, para mim, eu acho que ele só vai se for em definitivo. Tá? E para fechar aqui, uma informação sobre Freitas. Juan Pablo Freitas. Seguinte, o Freitas, a gente teve aquela situação da proposta do Bolonha, que o Fluminense recusou inicialmente os 5 milhões de euros que eles propuseram. O Fluminense espera uma outra proposta do Bolonha. E a imprensa italiana repercutiu novamente que estava muito certo, que estava encaminhado, que o Bolonha ajeitou ali a proposta, fez uma composição de valores, que está praticamente tudo certo para o Freitas ir para a Itália. E aí a nossa reportagem, jornada, entrou em contato junto ao Fluminense para apurar
E a resposta que a gente recebeu foi que não houve nova proposta, não houve outro movimento do Bolonha para contratar o Freitas até o momento, até agora. Pode acontecer? Pode. A diretoria do Fluminense espera, o Freitas também espera, porque eu trouxe a informação aqui, disse que ele gostaria de se transferir, de ir para a Europa, de jogar um campeonato italiano, enfim. Para ele seria uma grande oportunidade de carreira. Eu sei que grande parte da torcida do Fluminense também gostaria da saída do Freitas, mas depois dessa recusa inicial, até o momento, não houve uma oferta formal, ou uma nova oferta formal para ele deixar o Fluminense, tá? Só para esclarecer isso, pode ser que, enfim, por eles estarem negociando lá, talvez haja uma sinalização de que vai chegar. Mas até o momento, no papel, na mesa da diretoria do Fluminense, não chegou outra proposta pelo Freitas. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui e, claro, ao longo do dia, assim que possível, a gente volta para atualizar, para trazer mais informações para vocês aqui no canal do Lessa. Vou te pedir, lembrar, para você deixar aqui o seu like, né, para a gente começar o ano com tudo para cima, torcer para essa janela ser uma boa janela de transferências, para que tudo possa dar certo e a gente começar bem o 2026. Então, conto com vocês, tá? Tamo junto e vamos falando. Feliz 2026 para todo mundo.